Ela se entregou a um desconhecido em Fernando de Noronha, e no primeiro dia de trabalho, descobriu que ele era seu chefe, uma paixão proibida, olhares que queimam, um amor secreto que desafia todas as regras. Comenta de onde você assiste, deixa o like e se inscreve, porque essa história vai provar que segundas chances existem. Laura fechou a mala pela terceira vez naquela manhã. Abriu, tirou 2 blusas, colocou de volta. Seus dedos tremeram quando pegou o vestido azul, o mesmo que usara no jantar de aniversário dele 3 semanas atrás. O mesmo jantar em que descobriu tudo. Ela ainda conseguia ouvir a risada da outra mulher do outro lado da linha. Uma risada íntima, cúmplice. A voz que disse amor para o homem com quem Laura planejava casar. 2 anos. 2 anos jogados no lixo. O vestido foi direto para o fundo da mala. Que se dane. Ela levaria tudo mesmo. Fernando de Noronha sempre foi um sonho distante. Daqueles que ficam guardados para um dia, mas não havia mais um dia. Havia apenas agora. E agora era tudo o que ela tinha. Laura se olhou no espelho do quarto que dividia com a colega de apartamento há 3 anos. 25 anos, recém-formada em hotelaria, prestes a começar o emprego dos sonhos em São Paulo, e completamente destruída por dentro. Você tem certeza? Camila apareceu na porta, segurando uma caneca de café. É muito dinheiro, Laura, e você vai precisar dele em São Paulo. Laura suspirou. Camila tinha razão. O dinheiro das economias deveria ir para o apartamento novo, móveis, a vida que estava construindo na capital. Mas que vida? Para quem? Eu preciso disso, Camila. A voz saiu mais firme do que esperava. Eu preciso ir embora antes que eu enlouqueça de vez. As 2 semanas seguintes à descoberta da traição foram um borrão de lágrimas, trabalho e insônia. Laura funcionava no automático. Sorria quando precisava. Respondia quando perguntavam. Mas por dentro, algo estava quebrado. E peças quebradas precisavam ser coladas. Ou pelo menos, removidas. Você não pode fugir da dor. Você sabe disso, né? Camila se sentou na beirada da cama, observando a amiga dobrar roupas de verão. Eu não estou fugindo. Laura parou o que estava fazendo. Estou me dando uma chance de respirar, de lembrar quem eu sou sem ele. O nome dele ainda queimava na garganta. Rafael. 3 sílabas que um dia foram doces, depois se tornaram amargas. Laura pegou o celular e checou o voo pela 10ª vez. 2 horas para o aeroporto. 5 dias em um dos paraísos mais bonitos do Brasil. Sozinha. Pela primeira vez em anos, completamente sozinha. A ideia assustava e libertava ao mesmo tempo. E o emprego? Camila insistiu. Você começa na segunda que vem. Vou estar de volta no sábado. Terá domingo inteiro para me organizar. Laura fechou a mala de vez. Camila, eu preciso disso. Preciso olhar para o mar e lembrar que o mundo é maior que essa dor estúpida. Ela nunca havia viajado sozinha. Nunca havia tomado uma decisão tão impulsiva. Rafael sempre dizia que ela era previsível demais, que faltava espontaneidade na relação deles. Talvez ele tivesse razão. Talvez por isso ele tenha procurado espontaneidade em outra cama. A dor voltou, aguda como uma lâmina. Laura respirou fundo. Guardou a mágoa no fundo do peito junto com tudo o que não queria levar para Fernando de Noronha. O táxi buzinou lá embaixo. É agora. Laura pegou a mala e a mochila. Olhou uma última vez para o quarto que dividia com Camila. Se ele ligar, ele não vai ligar. Mas se ligar, eu vou desligar. As duas se abraçaram. Um abraço de despedida, como se Laura estivesse partindo para muito mais longe do que uma ilha a 2 horas de voo. No táxi, Laura encostou a cabeça no vidro e assistiu São Paulo passar pela janela. O trânsito, as pessoas apressadas, a vida acontecendo em ritmo acelerado. Em algumas horas, tudo isso seria substituído por mar azul e areia branca. Ela precisava acreditar que era possível recomeçar, que a dor não era eterna, que existia vida depois da traição. O aeroporto estava movimentado, famílias, casais, grupos de amigos. Todos pareciam ter alguém. Laura segurou firme a alça da mochila e caminhou sozinha em direção ao portão de embarque. Sozinha, mas não derrotada.
Pelo menos não ainda. No avião, ela fechou os olhos. Tentou imaginar como seria pisar na areia de Fernando de Noronha. Como seria acordar sem pensar nele. Como seria olhar no espelho e gostar do que via. Como seria voltar a ser Laura Menezes, antes de se tornar apenas a namorada traída do Rafael. 5 dias. 5 dias para se encontrar de novo. O avião decolou. Laura fechou os olhos e por um instante acreditou que estava deixando a dor no chão. O que ela não sabia é que numa ilha perdida no Atlântico não seria apenas a paz que a encontraria, mas alguém capaz de incendiar de novo tudo o que ela tentava apagar. Laura acordou com o barulho das ondas batendo nas pedras. Pela primeira vez em semanas, havia dormido sem sonhar com Rafael, sem acordar no meio da madrugada com o peito apertado, sem sentir aquele gosto amargo na boca. Fernando de Noronha a recebeu como um abraço morno. O sol forte da manhã, o cheiro de maresia, o som constante do mar. Tudo conspirava para que ela esquecesse, pelo menos por algumas horas, o motivo de estar ali. No segundo dia, ela alugou um buggy e percorreu a ilha inteira. Parou na Baía do Sancho, mergulhou nas águas cristalinas da Praia do Leão, comeu peixe grelhado com os pés na areia. Por momentos, quase conseguia acreditar que era feliz. Quase. À noite voltou para a pousada exausta, o corpo dourado do sol, os cabelos salgados pelo mar. Tomou um banho demorado, colocou um vestido solto e desceu para o restaurante. Não tinha fome, mas também não queria ficar sozinha no quarto pensando. O restaurante da pousada era pequeno, aconchegante, luzes amadeiradas, músicas suaves, o tipo de lugar que existia para relaxar. Laura pediu uma mesa para um e um vinho branco, sozinha, mas tentando parecer em paz com isso. Foi quando o viu. Ele estava sentado no bar de costas para ela, ombros largos sob uma camisa social branca, arregaçada até os cotovelos, bebia uísque e conversava com o bartender sobre algo que a fazia rir. A voz era grave, segura, o tipo de voz que chamava a atenção mesmo sem querer. Laura desviou o olhar. Não estava ali para isso, não estava ali para homens, estava ali para curar feridas, não para abrir novas, mas ele se virou. E quando seus olhos se encontraram, alguma coisa mudou no ar. Otávio Albuquerque tinha a idade marcada no rosto, mas de um jeito que não envelhecia. Envelhecia com dignidade. As linhas ao redor dos olhos falavam de sorrisos e decepções. O jeito como segurava o copo, como apoiava o cotovelo no bar, como a olhava sem pressa. Tudo nele respirava experiência. Ele sorriu. Um sorriso discreto, quase interrogativo. Como se estivesse perguntando: posso? Laura sentiu o coração acelerar. Desviou o olhar para o cardápio, fingindo que estava decidindo o que comer. Mas a pele formigava, como se ele ainda estivesse olhando, como se conseguisse vê-la mesmo quando ela não o olhava de volta. 5 minutos depois, ele estava parado ao lado da mesa dela. Desculpa incomodar. A voz era ainda mais grave de perto. Mas você parece estar fugindo de alguma coisa. E eu também. Laura levantou os olhos. De perto, ele era ainda mais perturbador. Não era bonito no sentido clássico. Era algo mais perigoso. Era interessante. Como assim fugindo? Ela tentou soar indiferente, mas a voz traiu. Ninguém vem para Fernando de Noronha sozinho por acaso. Ele apontou para a cadeira vazia à frente dela. Posso? Laura hesitou. Tudo nela gritava para dizer não, para manter a distância, para não se meter em complicações. Mas havia algo nos olhos dele, uma tristeza disfarçada de charme, uma solidão que reconhecia a dela. Pode. A palavra saiu antes que ela pudesse pensar 2 vezes. Ele se sentou. Pediu ao garçom outro uísque e olhou para ela sem pressa, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Otávio. Estendeu a mão. Laura. Ela apertou a mão dele e sentiu um choque. Não foi só o toque. Foi a forma como ele segurou por 1 segundo a mais, como se quisesse memorizar. Então, Laura, ele provou o uísque. Você está fugindo do quê? Quem disse que estou fugindo? Ela fingiu ofensa, mas sorriu. O jeito como você olha para o mar,
como se estivesse esperando que ele levasse algo embora. Otávio se inclinou ligeiramente para a frente. Eu reconheço, porque faço a mesma coisa. A sinceridade dele a desarmou. Laura tomou um gole do vinho, ganhou tempo. Não sabia por quê, mas queria contar. Queria falar da traição, da dor, do vazio que a seguia desde que descobriu tudo. Mas não conseguiu. E você? Desviou. Está fugindo do quê? De um divórcio que terminou mal. A resposta veio sem rodeios. De uma vida que explodiu na minha cara. De decisões que tomei e que não consigo desfazer. Havia amargura na voz dele, mas também alívio. Como se falar sobre isso fosse libertar algo preso no peito. Quanto tempo você tem? Laura perguntou sem saber direito por quê. De divórcio? 6 meses. De arrependimento? Uns 2 anos. Eles riram. Um riso cúmplice de quem reconhecia a dor no outro. A noite foi escorregando devagar. Eles pediram comida, mas mal tocaram. Falaram sobre coisas banais. Sobre a ilha, sobre o mar, sobre como o mundo parecia menor quando se estava longe dele. Mas por baixo de cada palavra havia uma corrente elétrica. Uma tensão que crescia a cada olhar, a cada sorriso, a cada pausa no meio de uma frase. Otávio contou que trabalhava com hotelaria, que estava ali resolvendo umas coisas, mas não entrou em detalhes. Laura disse que ia começar um emprego novo em São Paulo, que era uma chance de recomeçar. Recomeçar. Ele repetiu a palavra como se fosse estranha. Às vezes eu me pergunto se é possível mesmo recomeçar de verdade. Você não acredita? Eu quero acreditar. Otávio olhou para as próprias mãos. Mas quanto mais velho você fica, mais bagagem você carrega. E bagagem pesa. Então joga fora. As palavras saíram impulsivas. É fácil assim? Por uma noite? Laura o olhou nos olhos. Talvez seja. Houve um silêncio. Carregado. Perigoso. Otávio se inclinou na cadeira, aproximando o rosto do dela. Laura. A voz saiu mais rouca. Você tem certeza do que está dizendo? Ela não tinha certeza de nada. Não tinha certeza nem do próprio nome naquele momento. Mas havia algo nele que a chamava. Algo que prometia fazer esquecer. Que prometia fazer sentir. Por uma noite. Ela repetiu mais baixo. Sem passado. Sem futuro. Sem promessas. Ele sorriu. Um sorriso diferente agora. Mais perigoso. Mais íntimo. Sem nomes. Já sabemos os nomes. Laura sentiu o coração disparar. Mas pode fingir que não. Otávio chamou o garçom. Pagou a conta dos dois sem perguntar. Levantou e estendeu a mão para ela. Vamos. Laura olhou para a mão estendida. Sabia que se aceitasse, não haveria volta. Que estava prestes a fazer algo completamente fora do seu controle. Algo que a Laura de uma semana atrás jamais faria. Mas a Laura de uma semana atrás também nunca tinha sido traída. Nunca tinha voado sozinha para uma ilha perdida no meio do oceano. Nunca tinha sentido o coração parar só de olhar para um estranho. Ela pegou a mão dele. E naquele momento, soube que Fernando de Noronha ia mudar tudo. Que aquela noite ia queimar dentro dela para sempre. Que o exílio voluntário tinha se transformado em algo muito mais perigoso. Tinha se transformado em recomeço. Eles caminharam em silêncio pelo corredor da pousada. Laura sentia o coração batendo no peito como um tambor descompassado. Cada passo a levava mais longe da mulher sensata que sempre foi. Cada passo a aproximava de algo que não conseguia nomear. Otávio parou na frente do quarto dele. Passou o cartão na fechadura. A porta se abriu com um clique suave, mas para Laura soou como o último aviso antes de pular de um penhasco. Você tem certeza? Ele perguntou, a mão ainda na maçaneta. Os olhos buscaram os dela na penumbra do corredor. Laura não respondeu com palavras. Deu um passo à frente e empurrou a porta. Entrou primeiro. A distância entre eles diminuiu centímetro por centímetro. Laura podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro da pele misturado ao perfume sutil. Podia ouvir a respiração um pouco mais rápida, igual a dela. Quando ele estendeu a mão para tocar o rosto dela, Laura fechou os olhos. Os dedos dele eram quentes, ásperos. Traçaram a linha do maxilar.
desceram pelo pescoço, pararam no pulso acelerado. Você está tremendo. A voz dele saiu rouca, quase um murmúrio. Estou. Laura abriu os olhos e o encontrou ali, tão perto que podia contar cada linha de expressão do rosto dele. Medo? Talvez. Ela respirou fundo. Ou excitação. Não sei mais a diferença. Ele sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas que carregava promessas perigosas. Eu também não. Foi ele quem encurtou a última distância. Os lábios dele tocaram os dela com suavidade primeiro. Um beijo cuidadoso, quase respeitoso, como se estivesse pedindo permissão. Laura concedeu mais do que isso. Abriu a boca para ele, puxou-o mais perto. E foi quando tudo mudou. O beijo se aprofundou, ficou urgente. As mãos dele encontraram a cintura dela, a puxaram contra o peito. Laura sentiu o corpo todo incendiar quando ele gemeu baixinho contra a boca dela. Eles se moveram pelo quarto sem se separar. Laura sentiu as costas encontrarem a parede fria. Otávio a prensou ali, o corpo inteiro colado no dela. Ela podia sentir o coração dele batendo contra o seu, os músculos tensos sob a camisa. Laura! Ele sussurrou o nome dela como uma oração, como uma promessa. Ela arquejou quando as mãos dele subiram pelas laterais do corpo, devagar, explorando. Cada toque deixava uma trilha de fogo na pele. Cada carícia a fazia esquecer um pouco mais de quem era antes daquela noite. O vestido dela era fino demais. Sentia cada movimento dele através do tecido, cada respiração, cada tremor. Eu não faço isso. Ela sussurrou contra a orelha dele. Eu não sou assim. Eu sei. As mãos dele pararam, esperando. Você quer parar? Laura olhou nos olhos dele. Viu desejo, mas também respeito. Viu um homem que pararia se ela pedisse. Que respeitaria seus limites, mesmo no meio do fogo que os consumia. Foi essa certeza que a fez decidir. Não. A palavra saiu como um suspiro. Não quero parar. O que aconteceu depois foi um borrão de sensações. As mãos dele no cabelo dela, puxando devagar. Os lábios percorrendo o pescoço, arrancando arrepios. O calor crescendo entre eles como uma febre. Laura se perdeu na intensidade, no jeito como ele a tocava, como se estivesse descobrindo algo precioso. No som da respiração dele ficando mais rápida, na forma como o próprio corpo respondia, pedindo mais. Eles se moveram para a cama, devagar, sem pressa, como se tivessem a eternidade pela frente, mas com uma urgência que queimava por baixo da pele. A luz da lua os cobriu. Transformou tudo em prata e sombra. Quando ele finalmente se encaixou dentro dela, Laura arquejou, surpresa pela intensidade. O olhar dele permaneceu firme nos olhos dela, como se quisesse gravar aquele momento na pele e na alma. O corpo dela respondeu instintivamente, os quadris encontrando o ritmo dos dele em um compasso profundo que misturava dor e prazer, medo e entrega. Ela sentiu o corpo dele preenchê-la por inteiro, e naquele instante não havia mais separação entre os dois. Apenas um só ritmo, uma só respiração. Ele marcou o compasso com os quadris profundo e firme, até que ela não soube mais distinguir onde terminava o desejo e começava a entrega. Laura se entregou àquela noite como nunca tinha se entregado a nada. Sem medo, sem vergonha, sem pensar no amanhã. Eles se amaram como dois náufragos se agarram à última tábua, com desespero e gratidão, com a consciência de que aquilo era único, irrepetível. Depois, ficaram deitados em silêncio. O som das ondas preencheu o espaço entre eles. Laura podia sentir o peito dele subindo e descendo sob a cabeça dela. O coração ainda acelerado, gradualmente voltando ao normal. Em que você está pensando? Otávio perguntou, os dedos brincando com os cabelos dela. Que isso não deveria ter acontecido. Laura disse a verdade, e que não me arrependo. Ele riu baixinho, um som grave que ela sentiu vibrar no peito dele. Eu também. Eles ficaram assim até o amanhecer. Conversaram sobre coisas sem importância. Sobre estrelas, sobre o som do mar,
sobre como Fernando de Noronha parecia um lugar fora do mundo. Não falaram sobre o futuro, não fizeram promessas, não trocaram números de telefone. Quando o sol começou a nascer, Laura se vestiu devagar. Otávio ficou na cama observando. Havia uma melancolia no ar, como se os dois soubessem que aquilo estava chegando ao fim. Obrigada, ela disse, parada na porta. Obrigado você. Ele sorriu. Por me lembrar que ainda sou humano. Laura voltou para o próprio quarto com o corpo dolorido e o coração leve. Tomou um banho demorado. Deixou a água quente levar embora o cheiro dele, as marcas da noite. Mas não conseguiu lavar a memória. Nos 2 dias que restavam da viagem, eles se evitaram. Trocavam olhares de longe, sorrisos discretos, mas mantinham distância, cumprindo o acordo silencioso que fizeram. Uma noite, sem passado, sem futuro, sem promessas. No avião de volta para São Paulo, Laura encostou a cabeça na janela e fechou os olhos. Fernando de Noronha ficava para trás, levando consigo a mulher que ela tinha sido por algumas horas. A mulher corajosa, impulsiva, capaz de se entregar a um desconhecido. Laura acreditava que tinha deixado Otávio em Noronha, que tudo ficaria na ilha, que ele seria apenas uma lembrança dourada guardada no fundo do peito, um segredo que levaria para sempre, mas que nunca interferiria na vida real. Mas algumas noites são grandes demais para ficarem presas numa ilha, e aquela noite a seguiria para sempre. O que ela não sabia é que o destino raramente aceita esse tipo de acordo, e que o homem que a fez esquecer o próprio nome estava prestes a reaparecer de uma forma que mudaria tudo para sempre. O avião pousou em Guarulhos sob uma chuva fina de sábado à tarde. Laura olhou pela janela e viu São Paulo se estendendo cinzenta e infinita. O contraste com o azul de Fernando de Noronha a atingiu como um soco no estômago. 5 dias. 5 dias que pareceram 5 anos. No táxi, ela encostou a cabeça no vidro embaçado e assistiu a cidade passar. Prédios, semáforos, pessoas correndo debaixo de guarda-chuvas. A vida real voltando aos poucos, empurrando as memórias da ilha para um canto seguro do peito. Otávio ficara em Noronha. Ela sabia disso. Na manhã da partida, o viu de longe no café da manhã da pousada, mas não se aproximaram. O acordo silencioso permanecia. Aquilo tinha acontecido numa bolha, numa dimensão paralela que não interferiria no mundo real. Laura respirou fundo. Era melhor assim, mais limpo, mais seguro. O apartamento que dividia com Camila cheirava a café e bolo de chocolate. A amiga a esperava na sala, ansiosa por detalhes. E então, Camila levantou do sofá antes mesmo de Laura fechar a porta. Como foi? Você parece diferente. Laura deixou a mala no chão e se jogou ao lado da amiga. Diferente. Era exatamente isso que sentia. Foi bom. Ela sorriu e pela primeira vez em semanas, o sorriso foi verdadeiro. Foi exatamente o que eu precisava. Conheceu alguém? A pergunta veio direta, sem rodeios. Laura hesitou por uma fração de segundo. O rosto de Otávio piscou na mente dela. A voz grave, o jeito como a olhava, o calor das mãos. Não. A mentira saiu fácil. Apenas eu e o mar. Foi perfeito. Camila a observou com desconfiança, mas não insistiu. Laura agradeceu por isso. Não estava pronta para transformar Otávio em palavras. Ainda não. Domingo passou voando. Laura organizou as roupas, comprou produtos básicos para o apartamento novo que alugara perto do trabalho, preparou documentos. À noite, deitada na cama, olhou para o teto e fez uma promessa silenciosa. Segunda-feira seria um recomeço real. Sem Rafael, sem mágoa, sem passado e definitivamente sem homens desconhecidos que a faziam esquecer o próprio nome. A manhã de segunda chegou clara e fria. Laura acordou antes do despertador, ansiosa e esperançosa ao mesmo tempo. Escolheu o look com cuidado. Blazer azul marinho, calça social preta, sapatos baixos, mas elegantes. Profissional, mas não rígida, confiante, mas não arrogante. No espelho, gostou do que viu. Os dias em Noronha tinham deixado a pele dourada, os olhos mais brilhantes.
Havia algo diferente ali, uma leveza que não existia antes da viagem. O trânsito estava pesado, mas Laura não se importou. Ouviu música no fone de ouvido e observou a cidade acordar. Vendedores ambulantes, executivos apressados, estudantes com mochilas. São Paulo pulsava com energia diferente de Fernando de Noronha, mas era uma energia que ela conhecia, que fazia sentido. O resort ficava num dos bairros mais nobres da capital. Laura desceu do Uber e olhou para cima, impressionada. Era um edifício moderno, todo em vidro e aço, que refletia o céu cinzento da manhã, elegante e imponente. Ela respirou fundo e entrou. O lobby era ainda mais impressionante que a fachada. Mármore claro, plantas exóticas, uma fonte no centro que fazia um som suave de água corrente. Executivos circulavam com tablets falando baixo ao celular. Tudo respirava luxo e eficiência. Você deve ser Laura Menezes. Uma mulher loira de uns 40 anos se aproximou com um sorriso profissional. Sou Helena Rodrigues, gerente de recursos humanos. Seja bem-vinda. Elas se cumprimentaram. Helena tinha um aperto de mão firme e olhos inteligentes. O tipo de mulher que Laura admirava, competente, elegante, no controle. Como foi a viagem? Helena perguntou enquanto caminhavam em direção ao elevador. Fernando de Noronha, não é? Que inveja! Foi. Renovador. Laura escolheu a palavra com cuidado. Ótimo. Você vai precisar dessa energia aqui. Estamos numa fase de transição importante. Novos sócios, novos projetos. É um momento empolgante para entrar na empresa. O elevador subiu até o 12º andar. Helena explicou a estrutura da empresa enquanto caminhavam pelos corredores. Departamentos, hierarquias, projetos em andamento. Laura absorvia tudo, ansiosa para começar. Vamos primeiro ao auditório. Helena parou na frente de uma porta dupla de madeira escura. O proprietário faz questão de receber pessoalmente todos os funcionários novos. É uma tradição da casa. Laura assentiu. Proprietário. Provavelmente algum empresário bem-sucedido, do tipo que ela via em revistas de negócios. Não que importasse. Ela estava ali pelo trabalho, pela oportunidade de crescer profissionalmente. Helena abriu as portas do auditório. Era um espaço amplo, com fileiras de poltronas de couro voltadas para um pequeno palco. Alguns funcionários já estavam sentados, conversando baixo entre si. Sente-se onde quiser. Helena indicou as cadeiras. Ele deve chegar a qualquer momento. Laura escolheu uma poltrona no meio do auditório. Tirou um bloco de anotações da bolsa, conferiu se a caneta funcionava, detalhes que a acalmavam, que faziam sentir no controle. Conversas baixas preenchiam o ambiente. Laura sorriu para alguns colegas. Trocou cumprimentos educados. Todos pareciam animados, expectantes. Era contagiante. Atenção, pessoal. Helena bateu palmas suavemente. Nosso proprietário chegou. As conversas cessaram. Laura olhou para o palco, pronta para conhecer o chefe que comandaria os próximos anos da sua vida profissional. A porta lateral se abriu e o mundo parou. Otávio entrou no auditório como se fosse dono do lugar. Porque era. Terno escuro impecável, postura confiante. O mesmo andar que ela havia observado na pousada de Fernando de Noronha. Mas agora ele não era o homem misterioso do bar. Era o empresário bem-sucedido. O proprietário do resort. O seu chefe. Laura sentiu o sangue drenar do rosto. O coração disparou. As mãos ficaram geladas. Ela apertou o bloco de anotações com tanta força que as juntas ficaram brancas. Otávio subiu ao palco e se posicionou atrás do microfone. Por um momento, apenas um momento, seus olhos varreram o auditório e encontraram os dela. Ele parou. Por uma fração de segundo, a máscara de empresário falhou. Laura viu surpresa, reconhecimento, algo que poderia ter sido pânico, mas foi rápido demais para qualquer outra pessoa perceber. Bom dia a todos. A voz dele soou pelo microfone, grave e segura como sempre. Sejam bem-vindos ao nosso time. Laura não conseguiu ouvir o resto do discurso. O sangue martelava nos ouvidos, abafando as palavras.
Ela estava presa numa espécie de pesadelo acordada, onde o passado e o presente colidiram de forma brutal. O homem com quem havia passado a noite mais intensa da vida era o seu chefe. O desconhecido de Fernando de Noronha não era desconhecido. Era Otávio Albuquerque, proprietário da rede de resorts onde ela acabara de ser contratada. 5 dias. 5 dias que ela acreditou terem ficado numa ilha perdida no meio do Atlântico. 5 dias que achava que jamais interfeririam na vida real. Laura fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu, Otávio ainda estava lá. Real, presente, impossível de ser apenas uma lembrança dourada. O destino, pensou Laura, não só tinha um senso de humor cruel, tinha também uma memória implacável e não deixava ninguém escapar. O discurso continuou, mas Laura não ouviu uma palavra. Sua mente estava presa numa espiral de pânico e incredulidade. Como era possível? Como o homem que havia tocado cada centímetro da sua pele estava ali, falando sobre metas trimestrais e expansão de mercado? Otávio apresentava números, falava de projetos, sorria para os funcionários. A voz dele era a mesma que sussurrara o nome dela na escuridão de Fernando de Noronha. Mas agora soava diferente, profissional, distante, como se aquela noite nunca tivesse existido. Laura tentou se concentrar nas palavras, anotar algo no bloco, mas suas mãos tremiam tanto que a caneta riscava o papel sem formar letras. Ela apertou os dedos até os nós ficarem brancos, tentando recuperar o controle. Nossa meta para este trimestre é ambiciosa, mas alcançável. A voz de Otávio ecoou pelo microfone. Com o apoio de cada um de vocês, tenho certeza de que superaremos as expectativas. Ele pausou e olhou diretamente para ela. Por um instante, apenas um instante, Laura viu algo diferente nos olhos dele. Reconhecimento. Talvez até um pedido de desculpa. Mas foi tão rápido que ela quase achou que tinha imaginado. Agora gostaria de conhecer pessoalmente nossos novos colaboradores. Otávio desceu do palco, as mãos para trás, postura ereta. Helena, pode apresentá-los? Laura sentiu o sangue drenar do rosto. Ele vinha na direção dela. Todos os instintos gritavam para sair correndo, mas ela estava presa na poltrona como um animal paralisado diante dos faróis. Helena se levantou e começou as apresentações. Este é Marcos, nosso novo analista financeiro. Otávio cumprimentou o Rappen com um aperto de mão firme. E esta é Carla, que vai trabalhar no setor de eventos. Cada apresentação a aproximava mais de Laura. Ela podia sentir o cheiro do perfume dele, o mesmo que ficara na sua pele naquela manhã em Noronha. As mãos dela suavam frio. E por último, Helena sorriu. Laura Menezes, nossa nova coordenadora de hospitalidade. Ela tem experiência internacional e acabou de voltar de uma viagem muito especial para Fernando de Noronha. O ar ficou pesado entre eles. Otávio estendeu a mão, profissional, mas Laura viu seus dedos tremerem levemente. Ela também estendeu a mão, rezando para que a voz não falhasse. Prazer em conhecê-la, Laura. A voz dele saiu controlada, mas ela conhecia aquele tom grave bem o suficiente para perceber a tensão por trás. O prazer é meu, Sr. Albuquerque. Laura forçou um sorriso profissional. O toque das mãos durou mais tempo do que deveria. Ela sentiu o mesmo choque elétrico da primeira vez. Fernando de Noronha é realmente um lugar especial, não é? Os olhos dele se fixaram nos dela. Tenho certeza de que foi uma experiência inesquecível. Laura engoliu em seco. Foi sim, muito. Renovadora. Helena continuou falando, mas as palavras se perderam no ar. Laura e Otávio se mantinham no cumprimento formal, mas por baixo da superfície, uma corrente de memórias percorria entre eles. A noite na ilha. O quarto escuro. Os corpos entrelaçados sob a luz da lua. Bem, Laura, espero que se sinta em casa aqui. Otávio finalmente soltou a mão dela. Se precisar de alguma coisa, minha porta está sempre aberta. A frase saiu inocente para quem ouvia, mas Laura captou o duplo sentido. E pela forma como ele desviou rapidamente o olhar, ele também percebeu. Obrigada, senhor. Ela conseguiu manter a voz firme. Otávio seguiu para o próximo funcionário,
mas Laura sentiu que ele estava tão abalado quanto ela. Viu quando ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que ela havia notado na pousada. Viu quando ele hesitou antes de apertar a próxima mão. O resto da apresentação passou num borrão. Laura permaneceu sentada, tentando processar o que acabara de acontecer. O homem que a fizera esquecer da traição, da dor, do próprio nome, era agora seu chefe. O homem com quem vivera a noite mais intensa da vida comandava a empresa onde ela trabalharia pelos próximos anos. Quando a reunião terminou, todos se levantaram para sair. Laura recolheu suas coisas devagar, esperando o auditório esvaziar. Precisava de um momento para respirar, para pensar, para entender como sua vida havia se complicado tanto em questão de minutos. Mas quando levantou a cabeça, Otávio ainda estava lá. No palco arrumando papéis, mas claramente esperando que ficassem sozinhos. O auditório se esvaziou. Helena foi uma das últimas a sair, jogando um último olhar para Laura. Qualquer dúvida, me procure, está bem? Boa sorte no primeiro dia. A porta se fechou com um clique suave. E de repente, eles estavam sozinhos. O silêncio foi ensurdecedor. Laura ficou parada entre as poltronas, segurando a bolsa como um escudo. Otávio desceu do palco devagar, as mãos no bolso do terno. Laura, a voz dele saiu rouca, sem o filtro profissional de antes. Não. Ela balançou a cabeça. Não diga nada, por favor. Eu não sabia. Ele parou a alguns metros de distância, respeitando o espaço dela. Não sabia que você trabalharia aqui. A contratação foi feita pela Helena, eu só soube seu nome completo hoje. Laura riu, mas não havia humor no som. Que conveniente. Laura, você precisa acreditar em mim. Se soubesse. O quê? Ela o interrompeu, a voz subindo de tom. Se soubesse, não teria acontecido? Não teria me tocado? Não teria. Não teria deixado acontecer. A resposta dele veio firme. Porque sabia que seria exatamente isso que aconteceria, esta situação. As palavras dele a atingiram como uma bofetada. Laura sentiu o peito se apertar. Então se arrepende? Otávio hesitou. Por um momento, a máscara de empresário caiu completamente. Laura viu o homem vulnerável de Fernando de Noronha. O homem que falara sobre bagagem, sobre recomeços, sobre não conseguir esquecer. Me arrependo de não ter sido honesto com você, ele respondeu finalmente, mas não me arrependo da noite. Laura sentiu lágrimas queimarem os olhos. Não podia chorar ali, não no trabalho, não na frente dele. Isso não pode acontecer de novo. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Nunca mais. Eu sei. Vamos fingir que não nos conhecemos, que Fernando de Noronha nunca aconteceu. Se é isso que você quer. Laura olhou para ele uma última vez. Viu dor nos olhos dele, mas também determinação. Ele respeitaria a decisão dela, manteria distância. Não tornaria as coisas mais difíceis do que já eram, mas quando ela se virou para sair, ouviu sua voz atrás dela. Laura! Ela parou, mas não se virou. Bem-vinda à equipe. Laura fechou os olhos, respirou fundo e saiu do auditório. Nos corredores do resort, funcionários circulavam com naturalidade, imersos em suas rotinas. Para eles, era apenas mais um dia. Para Laura, era o começo de um pesadelo que não sabia como enfrentar. Ela havia fugido para Fernando de Noronha, para esquecer um homem, e agora precisaria conviver todos os dias com outro que jamais conseguiria esquecer. O destino, descobriu naquele momento, não tinha apenas senso de humor cruel. Tinha também uma pontaria perfeita. Os primeiros dias passaram como uma tortura silenciosa. Laura chegava cedo, saía tarde, mergulhava no trabalho como se fosse um escudo contra os próprios pensamentos. Mas não importava o quanto se esforçasse, Otávio estava por toda parte. Na segunda-feira ela o viu conversando com Helena no elevador. O perfil dele, a forma como gesticulava, a risada baixa, tudo arremetia àquela noite. Laura desviou o olhar rapidamente, mas não antes de sentir o estômago se contrair. Na terça, ele passou pelo seu andar durante uma visita aos departamentos. Laura fingiu estar ocupada com relatórios, mas seus olhos o seguiram pelos vidros da sala de reunião.
Quando ele olhou na direção dela, o contato visual durou apenas 2 segundos. 2 segundos que fizeram o coração dela disparar. Na quarta, foi pior. Laura estava no corredor quando ouviu a voz dele vindo de uma das salas. Grave e firme, explicando algo sobre ocupação hoteleira para a equipe de marketing. Ela parou sem querer, fechou os olhos e se lembrou da mesma voz sussurrando o nome dela no escuro. Laura! A voz de Camila a trouxe de volta à realidade. Você está bem? Parece meio distraída. Camila era da equipe de eventos e havia se tornado uma aliada rápida nos primeiros dias. Laura forçou um sorriso. Só cansada, ainda me adaptando à rotina. O Otávio cobra bastante mesmo, mas é justo. E pelo menos é gostoso de se olhar, né? Laura quase engasgou com o café. Como assim? Ah, qual é? Camila riu. Metade das mulheres aqui tem uma queda secreta por ele. Homem mais velho, bem-sucedido, aquela voz. Sem falar que dizem que é solteiro desde o divórcio. Eu não tinha reparado. A mentira queimou na garganta de Laura. Sério? Camila arqueou as sobrancelhas. Bom, você vai reparar. Impossível não reparar no Otávio Albuquerque. Laura murmurou uma desculpa e saiu apressada. No banheiro, apoiou as mãos na pia e respirou fundo. Precisava de controle. Precisava parar de reagir a cada menção do nome dele. Mas quinta-feira testou todos os seus limites. Havia uma reunião sobre a ocupação do final de semana. Laura estava apresentando dados quando sentiu alguém entrar na sala. Não precisou olhar para saber quem era. Reconheceria a presença dele em qualquer lugar. Continuem, por favor. A voz de Otávio veio do fundo da sala. Só vim acompanhar os números. Laura tentou manter a concentração, mas sentia os olhos dele sobre ela. Cada palavra ficou mais difícil de pronunciar. Quando chegou aos gráficos de comparação mensal, sua voz falhou por um instante. Os números de julho? Ela limpou a garganta. Desculpem, os números de julho mostram um crescimento de 15%. Quando finalmente ousou olhar para trás, encontrou Otávio observando-a com atenção. Não era o olhar de um chefe avaliando funcionária. Era algo mais intenso, mais pessoal. Laura desviou rapidamente e terminou a apresentação no piloto automático. Muito boa análise, Laura. Helena aplaudiu quando ela terminou. Otávio, o que acha? Impressionante. Ele se levantou, ajeitou o paletó. Laura claramente entende o mercado. Parabéns. Ele saiu da sala sem olhar para ela novamente, mas Laura sentiu que o elogio carregava muito mais do que profissionalismo. À tarde, ela estava no arquivo procurando relatórios antigos, quando ouviu passos no corredor. O arquivo ficava numa parte mais isolada do andar, longe do movimento dos outros departamentos. Laura não esperava companhia. Quando se virou, Otávio estava parado na porta. Eles se encararam por um momento que pareceu eterno. Laura segurava uma pasta contra o peito, como se fosse uma proteção. Otávio tinha as mãos no bolso, mas ela podia ver a tensão nos ombros dele. Helena disse que você estava procurando os relatórios de 2019. A voz dele saiu mais baixa que o normal. Estão na seção B, prateleira de cima. Obrigada. Laura não se moveu. Não conseguia. Ele entrou no arquivo e fechou a porta atrás de si. O espaço pequeno ficou carregado de uma tensão quase tangível. Como você está? Otávio perguntou, mantendo distância. Se adaptando bem? Estou. Mentira. É um trabalho interessante. E você? Como está lidando com a situação? Laura soube exatamente do que ele estava falando. Não há situação para lidar. Somos colegas de trabalho. Só isso. Laura, não. Ela o interrompeu. Você prometeu que respeitaria minha decisão. Prometeu que fingiríamos que não nos conhecemos. E estou tentando. A voz dele saiu rouca. Mas não é fácil fingir que você não existe quando te vejo todos os dias. O ar no arquivo ficou pesado. Laura podia sentir o cheiro do perfume dele. A mesma fragrância que estava impregnada na memória. Podia ver as mãos que haviam tocado sua pele. A boca que havia beijado a sua. Você precisa tentar mais. Ela sussurrou. E você? Otávio deu um passo à frente. Está conseguindo fingir? Laura não respondeu.
Porque a resposta era não. Porque cada vez que o via, seu corpo reagia como se tivesse memória própria. Porque à noite, sozinha na cama, revivia cada momento daquela noite em Fernando de Noronha. Laura, ele estendeu a mão como se fosse tocá-la, mas parou no meio do caminho. Eu não consigo esquecer. Você precisa conseguir. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Nós dois precisamos. Otávio deixou a mão cair. Por um momento, Laura viu dor nua nos olhos dele. Arrependimento, frustração. Você tem razão. Ele recuou. Desculpe, não vai acontecer de novo. Ele se virou para sair, mas Laura o chamou. Otávio. Ele parou, mas não se virou. Eu também não consigo esquecer. A confissão saiu como um sussurro. Mas preciso tentar. Minha carreira, minha vida. Não posso estragar tudo de novo. Quando ele se virou, havia compreensão nos olhos dele e algo que parecia aceitação. Eu entendo. Ele assentiu. E vou respeitar isso. Otávio saiu do arquivo sem olhar para trás. Laura ficou sozinha entre as prateleiras, segurando a pasta com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ela havia dito a verdade. Não conseguia esquecer, mas também sabia que não podia se dar ao luxo de lembrar. Sexta-feira passou mais tranquila. Otávio não apareceu no andar dela. Não a procurou. Manteve a promessa de respeitar o espaço que ela havia pedido, mas Laura descobriu que a distância doía tanto quanto a proximidade. No final do expediente, enquanto arrumava a mesa, seu celular tocou. Mensagem de número desconhecido. Obrigado por hoje e por me fazer entender que alguns sonhos precisam ficar apenas nos sonhos. Laura olhou para a mensagem. Releu. Depois releu mais uma vez, os dedos hesitando sobre o teclado. Por um momento pensou em responder, dizer que também estava lutando contra os mesmos sonhos, que também doía, mas não respondeu. Apagou a mensagem e guardou o celular. Quando chegou em casa, Camila estava na cozinha preparando o jantar. E aí, como foi a semana? A colega de apartamento sorriu. Conseguiu se adaptar? Laura se jogou no sofá, exausta. Foi. Intensa. Trabalho novo sempre é assim mesmo, mas você vai se acostumar. Camila trouxe 2 taças de vinho. E quem sabe não rola até uma promoção rápida. Ouvi dizer que o Otávio reconhece talento quando vê. Laura aceitou a taça e bebeu um gole longo. Se Camila soubesse como Otávio a havia reconhecido... Vamos ver. Ela forçou um sorriso. Vamos ver. Naquela noite, deitada no escuro, Laura olhou para o teto e fez uma promessa a si mesma. Ia esquecer Fernando de Noronha. Ia esquecer a forma como Otávio a tocara, a olhara, a fizera sentir viva novamente. Ia tratar aquela semana como um teste de resistência. E havia passado. Mas no fundo, uma parte dela sabia que a verdadeira prova ainda estava por vir. Porque havia uma diferença entre resistir por uma semana e resistir por uma vida inteira. A segunda semana começou com uma crise. O sistema de reservas do resort havia falhado durante a madrugada, cancelando automaticamente dezenas de hospedagens para o final de semana. Laura chegou ao escritório e encontrou o caos. Telefones tocando sem parar, clientes furiosos, funcionários em pânico. Todo mundo calma. Helena tentava coordenar a situação. Vamos resolver isso um problema de cada vez. Laura mergulhou no trabalho. Ligou para clientes, negociou remarcações, ofereceu upgrades e cortesias. Durante horas, esqueceu de tudo que não fosse a crise na sua frente. Esqueceu de Otávio, de Fernando de Noronha, da tensão que carregava no peito desde segunda-feira. Às 8 da noite, o escritório estava vazio. Apenas Laura permanecia na sua mesa, finalizando relatórios e confirmações. Estava exausta, mas satisfeita. Haviam salvado mais de 80% das reservas. Foi quando ouviu passos no corredor. Otávio apareceu na porta da sala, paletó já tirado, gravata afrouxada. Parecia tão cansado quanto ela. Ainda aqui? A voz dele carregava preocupação genuína. Terminando os últimos relatórios, Laura não levantou os olhos da tela. Em 10 minutos estou saindo. Laura. Ele entrou na sala. Olhe para mim. Ela relutou.
mas obedeceu. Otávio estava parado a poucos metros da mesa, as mãos no bolso, os ombros tensos. Obrigado, ele falou com sinceridade. Pelo que fez hoje. Salvou nossa reputação. Estava apenas fazendo meu trabalho. Não. Ele se aproximou mais. Fez muito mais que isso. Vi você acalmar clientes furiosos, conseguir quartos em outros hotéis, trabalhar sem parar por 12 horas. Foi excepcional. Laura sentiu o peito apertar. Não era apenas o elogio profissional. Era a forma como ele a olhava, como se estivesse vendo muito além da funcionária competente. Otávio, não podemos. Ela começou. Eu sei o que disse. Ele a interrompeu. Sei que prometi manter distância, mas hoje, vendo você trabalhar, vi quem você realmente é. E não consigo fingir que isso não me afeta. Laura se levantou da cadeira, instintivamente criando distância. Mas Otávio também se moveu, reduzindo o espaço entre eles. Você está cansada. Ela tentou soar racional. Nós dois estamos. Não é hora para essa conversa. Quando vai ser a hora, Laura? A voz dele saiu mais baixa, mais intensa. Quando vamos parar de fingir que não existe nada entre nós? Quando você parar de ser meu chefe? A resposta saiu mais dura do que ela pretendia. Quando isso parar de ser profissionalmente suicida para mim? Otávio recuou como se tivesse levado um tapa. Laura viu dor nos olhos dele, mas também compreensão. Você tem razão. Ele passou a mão pelo cabelo, gesto nervoso que ela já conhecia. Desculpe, não deveria ter. Não. Laura se aproximou dele, sem pensar. Desculpe você. Não queria ser tão áspera. Você estava certa. Otávio olhou para ela e havia tristeza na voz. Eu não posso colocar você nessa posição. Eles ficaram parados, muito próximos agora. Laura podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do perfume misturado ao cansaço do dia. Podia ver cada linha de expressão do rosto, cada sombra da barba por fazer. Laura. A voz dele saiu como um sussurro. Me diga para ir embora. Ela abriu a boca, mas as palavras não saíram. Porque não queria que ele fosse embora. Porque toda a racionalidade do mundo não conseguia apagar o que sentia quando olhava para ele. Eu deveria, ela sussurrou de volta. Deveria dizer para você ir embora e nunca mais falar comigo, a não ser sobre trabalho. Mas vai dizer? Laura olhou nos olhos dele. Viu vulnerabilidade, desejo, medo. Viu o mesmo conflito que a consumia há 2 semanas. Não. A palavra saiu quase inaudível. Não vou. O olhar dele desceu para a boca dela e ficou preso ali, como se o tempo tivesse parado. Laura sentiu a respiração acelerar, o coração disparar. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não deveria cruzar. Mas quando Otávio levantou a mão e tocou o rosto dela, delicadamente, ela não recuou. Laura. Ele murmurou o nome como uma oração. Eu sei. Ela fechou os olhos, se perdendo no toque. Eu sei que é errado. Então me pare. Os dedos dele traçaram a linha do maxilar dela. Me diga para parar. Laura abriu os olhos e encontrou os dele, tão próximos que podia ver cada reflexo dourado. Podia sentir a respiração dele misturada à sua. Eu não consigo. A confissão saiu quebrada. Não consigo pedir para você parar. Foi tudo que ele precisou ouvir. Otávio segurou o rosto dela com firmeza, os dedos espalhados pela nuca, e quando a boca dele encontrou a dela, foi como fogo encontrando pólvora. O beijo não foi suave ou hesitante. Foi urgente, desesperado, carregado de 2 semanas de desejo reprimido. Laura sentiu o gosto do perigo no beijo. Uma mistura de medo e entrega que a deixou sem fôlego. As mãos dele desceram para a cintura, puxando-a contra o corpo, até que ela pudesse sentir o calor irradiando através da camisa. As mãos dela encontraram as costas dele, dedos se espalhando pela musculatura tensa. As bocas se afastaram por um instante, respirações ofegantes se chocando no pequeno espaço entre eles. Laura apoiou as mãos nos ombros dele para não perder o equilíbrio, mas em vez de empurrá-lo, puxou-o de volta com ainda mais força. Eles se separaram apenas por 1 segundo, respirações misturadas, olhos grudados. Foi nesse olhar que Laura percebeu o perigo.
e ainda assim puxou-o de volta, a boca colando na dele com ainda mais fome, como se aquele beijo fosse o último ar que precisava para sobreviver. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, descendo até a curva da cintura. Laura arqueou o corpo instintivamente, sentindo cada músculo dele contra si, como se não houvesse barreiras entre os dois. Laura sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou no peito dele, como se o próprio corpo tivesse decidido se render antes da mente. O beijo foi se aprofundando, línguas se encontrando, mãos explorando, até que o mundo ao redor desapareceu completamente. Quando finalmente se separaram, ficaram testa contra testa tentando recuperar o fôlego. Os olhos de Otávio estavam escuros de desejo, os lábios inchados do beijo. Laura, ele sussurrou, a voz rouca. O que acabamos de fazer? Ela não respondeu, porque sabia exatamente o que haviam feito. Haviam cruzado a linha que juraram não cruzar. Haviam transformado Fernando de Noronha de lembrança em realidade presente. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de peso e consequências. Laura podia ouvir o próprio coração batendo alto demais, podia sentir o gosto dele ainda na boca. Nós... Ela começou, mas a voz falhou. Eu sei. Otávio recuou um passo, mas não tirou as mãos do rosto dela. Complicamos tudo. Laura assentiu, incapaz de falar, porque ele estava certo. Com aquele beijo haviam complicado não apenas suas vidas profissionais, mas também todo o equilíbrio precário que tentavam manter. Isso não pode acontecer de novo, ela disse, mas a voz saiu sem convicção. Não pode. Ele concordou, mas os olhos diziam o contrário. Otávio finalmente soltou o rosto dela e deu mais um passo para trás. O ar frio do escritório tomou o lugar do calor do corpo dele, e Laura sentiu a perda imediatamente. Vou embora, ele falou, mas não se moveu. Você também deveria. Já passou das 9. Laura assentiu, mas nenhum dos dois se moveu. Ficaram parados, olhando um para o outro como se estivessem memorizando o momento. Finalmente, Otávio se virou e caminhou em direção à porta. Na soleira, parou sem se virar. Laura? Sim? Eu não me arrependo. Ele saiu sem esperar resposta, deixando Laura sozinha no escritório vazio. Ela ficou parada por um longo tempo, tocando os lábios com a ponta dos dedos, ainda sentindo o gosto do beijo. Quando finalmente conseguiu se mexer, pegou a bolsa e desligou o computador. Mas antes de sair, olhou para o lugar onde Otávio havia estado parado momentos antes. Ela também não se arrependia, e essa certeza a assustava mais do que qualquer consequência que pudesse vir. Porque significava que, pela segunda vez, estava caindo por um homem que não deveria querer. A diferença era que desta vez, ela sabia exatamente o perigo que corria. Depois do beijo, tudo mudou. E ao mesmo tempo, nada mudou. Laura chegava ao trabalho todos os dias, fingindo que aquela noite no escritório havia sido apenas um momento de fraqueza. Otávio mantinha a postura profissional, cumprimentava-a educadamente nas reuniões, tratava-a como qualquer outro funcionário. Mas havia algo no ar. Uma eletricidade constante que fazia Laura evitar ficar sozinha com ele. Uma tensão que transformava cada reunião em tortura silenciosa. Foi na terceira semana após o beijo que as coisas começaram a desmoronar. Laura estava na copa preparando café quando ouviu vozes alteradas vindo da sala de reuniões. Reconheceu a voz de Otávio, mas havia algo diferente no tom, mais duro, mais frio. Os números do terceiro trimestre são inaceitáveis. A voz dele atravessou a parede de vidro. Não podemos continuar operando com essa margem de erro. Laura se aproximou discretamente. Pela porta entreaberta, viu Otávio sentado à cabeceira da mesa, cercado por 3 homens de ternos escuros. Os sócios, presumiu. Todos pareciam tensos. Otávio, você precisa entender nossa posição. Um dos homens, careca e de óculos, gesticulava com irritação. Os investidores estão perdendo a paciência. Precisamos de resultados concretos. E vão ter. Otávio respondeu, mas Laura percebeu algo forçado na confiança dele. Deem-me mais 2 meses. 2 meses? Outro sócio riu sem humor. Otávio,
Não temos 2 meses. Temos 2 semanas para apresentar um plano que convença os investidores a não puxarem o financiamento. Laura viu Otávio tensionar os ombros. Pela primeira vez desde que o conhecia, ele parecia vulnerável no ambiente profissional. Quase diminuído. Entendo a pressão. Ele falou mais baixo. Mas demissões em massa não são a resposta. Estes funcionários são custos operacionais. O terceiro sócio o interrompeu. Você está pensando com o coração, não com a cabeça. E isso pode nos custar tudo. Laura recuou, desconfortável por estar ouvindo aquilo. Mas quando voltou para a mesa, não conseguiu se concentrar no trabalho. A imagem de Otávio sendo pressionado, quase humilhado, a incomodava mais do que deveria. À tarde, ela o viu no corredor. Ele parecia exausto, as linhas ao redor dos olhos mais marcadas. Quando seus olhares se cruzaram, Laura viu algo que nunca havia visto antes. Medo. Laura. Ele parou na frente da mesa dela. Pode vir à minha sala por um momento. Ela o seguiu, o coração acelerado. Otávio fechou a porta atrás deles e se apoiou na mesa, como se precisasse de apoio físico. Você ouviu a reunião hoje, não foi? Ele perguntou sem rodeios. Laura hesitou. Não intencionalmente, mas ouviu. Sim, ela admitiu. Lamento se... Não precisa se desculpar. Otávio passou a mão pelo cabelo. Na verdade, preciso que você saiba. Talvez haja cortes, demissões. Não sei ainda quem ou quando, mas... Você está me avisando que posso ser demitida? Laura sentiu o estômago gelar. Estou avisando que vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Ele olhou diretamente para ela. Mas não posso prometer nada. Havia algo na voz dele que a fez perceber. Ele estava lutando por ela, arriscando posição política com os sócios para protegê-la, e isso a assustou tanto quanto a ameaçou. Otávio, você não pode me tratar diferente dos outros funcionários, ela disse, mas a voz saiu mais fraca que pretendia. Eu sei. Ele se aproximou um passo. Mas não consigo não me importar. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tudo que não podiam dizer. Laura queria tocá-lo, perguntar se ele estava bem, oferecer apoio. Mas não podia. Não ali. Você deveria ir. Otávio se afastou. Não é bom ficarem nos vendo conversar muito tempo. Laura saiu da sala com o peito apertado. Durante o resto da tarde, mal conseguiu trabalhar. A imagem dele vulnerável, sobrecarregado, a perseguia. Foi nessa noite, em casa, que tudo piorou. Laura estava jantando quando Camila entrou na cozinha com o celular na mão e uma expressão estranha no rosto. Laura, você viu isso? Camila mostrou a tela. Sobre o seu chefe. Laura pegou o celular e sentiu o sangue gelar. Era uma matéria de um site de fofocas. Otávio Albuquerque, empresário de sucesso ou marido infiel. A matéria era repleta de insinuações maldosas, fotos antigas dele com a ex-esposa, especulações sobre traição, citações anônimas de pessoas próximas, sugerindo que o divórcio havia sido causado por comportamento inadequado dele. Isso é horrível. Laura devolveu o celular, mas as palavras da matéria queimavam na mente. É, né? Camila se sentou ao lado dela. Mas você sabe como é, onde há fumaça. Dizem que ele teve um caso durante o casamento, que por isso a ex-mulher pediu o divórcio. Laura tentou manter a expressão neutra, mas por dentro estava em guerra. Traição. A palavra ecoava na mente dela como um sino fúnebre. A mesma palavra que havia destruído sua vida com Rafael. São só boatos, ela conseguiu dizer. É, pode ser. Camila deu de ombros. Mas hoje em dia, boato e verdade andam muito próximos, né? Principalmente quando envolve homens poderosos. Naquela noite, Laura ficou acordada até tarde, olhando para o teto. As palavras de Camila giravam na cabeça. Onde há fumaça? Será que havia conhecido apenas a versão que Otávio queria mostrar? Será que estava repetindo o mesmo erro que cometera com Rafael? A dúvida a corroía. Por que havia se entregado a ele justamente por achar que era diferente? Por acreditar que havia encontrado alguém íntegro, honesto? E se tivesse se enganado de novo?
No dia seguinte, Laura chegou ao escritório determinada a manter distância. Mas quando viu Otávio no elevador, a determinação vacilou. Ele parecia ainda mais cansado, quase derrotado. "Bom dia", ela cumprimentou formalmente. "Bom dia, Laura", ele respondeu, mas havia tristeza na voz. "Como você está?" "Bem." "Mentira. E você?" Otávio a olhou por um momento, como se quisesse dizer algo importante. Mas o elevador parou, outras pessoas entraram e o momento se perdeu. Durante a manhã, Laura o observou de longe. Viu quando Helena entrou na sala dele com uma expressão preocupada. Viu quando ele atendeu ligações tensas. Viu quando ele saiu para mais uma reunião com os sócios, os ombros curvados pelo peso. À tarde, ela não resistiu. Procurou Helena no corredor. "Helena, posso perguntar uma coisa?" Laura tentou soar casual. "Otávio parece sobrecarregado ultimamente. É por causa dos sócios?" Helena olhou ao redor como se checasse se alguém estava ouvindo. "Entre nós?" Ela baixou a voz. "Está difícil. Os investidores estão pressionando por cortes, e aquela matéria idiota que saiu ontem não ajudou." "Matéria? Você não viu?" Helena fez uma careta. "Uns fofoqueiros ressuscitaram a história do divórcio dele. Pura maldade, se quer minha opinião." "E é verdade?" Laura perguntou, mas se arrependeu imediatamente. Helena a olhou com surpresa. "Verdade o quê?" "Que ele traiu a mulher." Ela balançou a cabeça. "Laura, eu trabalho com Otávio há 5 anos. Conheço o caráter dele. Ele pode ter muitos defeitos, mas ser infiel não é um deles. Então por que o divórcio foi tão conturbado? Porque ela queria metade dos negócios dele." Helena suspirou. "E quando ele se recusou, ela inventou uma história sobre traição para conseguir mais na partilha. Não colou no tribunal, mas a imprensa adorou." Laura sentiu alívio e culpa em proporções iguais. Alívio por saber que os boatos eram falsos. Culpa por ter duvidado. "Por que está perguntando?" Helena a estudou com curiosidade. "Só curiosidade." Laura forçou um sorriso. "Ele parece um bom chefe." "É sim," Helena concordou. "Um dos melhores que já tive. Só espero que consiga resolver essa crise com os sócios." Naquela noite, Laura ficou no escritório até mais tarde, esperando que Otávio aparecesse. Precisava falar com ele. Pedir desculpas por ter duvidado, oferecer apoio, dizer que não estava sozinho. Mas ele não apareceu. Quando Laura passou pela sala dele às 9h30, viu através do vidro fosco a sombra dele curvado sobre os papéis, a luz refletindo seu perfil cansado. Hesitou, quase bateu à porta. Mas algo na postura dele, tão solitário, tão derrotado, a fez recuar. E quando Laura finalmente foi embora, às 10 da noite, a luz da sala dele ainda cortava a escuridão do andar vazio. No elevador, descendo sozinha, Laura percebeu uma verdade dolorosa. Estava mais envolvida emocionalmente do que imaginava. A dor de Otávio era sua dor. As batalhas dele eram suas batalhas, e isso a assustava mais do que qualquer boato ou pressão profissional, porque significava que não era mais uma questão de desejo físico ou memórias de Fernando de Noronha. Era algo muito mais perigoso. Era amor. E amor, Laura sabia bem demais, tinha o poder de destruir tudo. A mudança aconteceu gradualmente, como água que ferve. Primeiro pequenas bolhas, depois o caos total. Começou com encontros roubados no arquivo. Laura inventava desculpas para ficar até mais tarde, e Otávio sempre encontrava uma razão para passar por ali. 5 minutos de conversa sussurrada, um toque rápido de mãos, um beijo urgente contra a estante de documentos. "Isso é loucura", Laura disse numa dessas tardes, mas não se afastou quando ele a prensou entre os arquivos. "Eu sei", Otávio beijou o pescoço dela, arrancando um suspiro, "mas não consigo parar." "Nem eu." A confissão saiu quebrada, carregada de culpa e desejo. Eles tentaram resistir. Durante dias, mantiveram distância profissional. Mas a tensão era insuportável. Cada reunião virava tortura. Cada cumprimento educado no corredor carregava subentendidos perigosos.
Foi na sexta-feira da quarta semana que a resistência desmoronou de vez. Otávio tinha viagem de negócios para Ribeirão Preto, inspeção em um resort da rede. Seria apenas um dia, volta na noite de sábado. Laura soube porque Helena comentou no expediente. Às 7 da noite, ela recebeu uma mensagem. Hotel de Ville, quarto 815, se quiser. Laura olhou para o celular por 10 minutos. Sabia que se fosse não haveria mais volta. Que estariam cruzando uma linha muito mais perigosa que beijos no arquivo. Mas às 9 da noite estava batendo na porta do quarto 815. Otávio abriu a porta descalço, camisa aberta, uma taça de vinho na mão. Os olhos dele se iluminaram quando a viu, mas havia surpresa também. Você veio? Não era pergunta, era espanto. Vim. Laura entrou no quarto, o coração martelando. E agora? Agora. Ele fechou a porta devagar. Agora não sei o que dizer. Eles ficaram parados, se olhando. O quarto era elegante e impessoal como todos os quartos de hotel. Mas havia algo íntimo na luz baixa, na música suave que tocava no tablet dele. Laura. Otávio se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Você tem certeza? Em resposta, ela deixou a bolsa cair no chão. Deu um passo à frente. Tocou o peito dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido da camisa. Para de perguntar se tenho certeza. Ela sussurrou. Estou aqui, não estou? Ele sorriu. Pela primeira vez em semanas, um sorriso real, sem peso ou preocupação. Está sim. Otávio tocou o rosto dela com delicadeza. E eu ainda não acredito. O beijo foi diferente dos outros. Mais lento, mais profundo. Como se tivessem tempo. Como se não fossem fugitivos roubando momentos. Eles se amaram com uma urgência diferente daquela de Fernando de Noronha. Lá havia sido descoberta novidade. Ali era reconhecimento. Era escolha consciente de se perderem juntos. Depois, ficaram deitados no escuro, apenas as luzes da cidade entrando pela janela. Laura apoiou a cabeça no peito de Otávio, ouvindo os batimentos do coração dele se acalmarem. Em que você está pensando? Ele perguntou, os dedos brincando com os cabelos dela. Que isso deveria me assustar mais do que assusta. Laura foi sincera. Mas não assusta. Por quê? Ela levantou a cabeça para olhá-lo. Porque com você. É diferente. Sinto que posso ser eu mesma. A verdadeira. Otávio puxou-a mais perto. E quem é a verdadeira Laura? A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado isso antes. Não sei. Ela riu baixinho. Ainda estou descobrindo. Depois do Rafael, eu me perdi. Não sabia mais quem era sem ele, sabe? Passei 2 anos sendo a namorada traída, a vítima. Em Fernando de Noronha, pela primeira vez me senti livre. E agora? Agora me sinto vista. Laura traçou círculos no peito dele. Como se você enxergasse partes de mim que eu mesma não conhecia. Otávio ficou quieto por um momento. Quando falou, a voz saiu mais baixa. Laura, você sabe sobre meu divórcio, né? Ele hesitou. As coisas que dizem. Helena me contou. Ela o interrompeu. Que sua ex-mulher mentiu sobre traição para conseguir mais dinheiro. Mas não contou tudo. Otávio respirou fundo. Porque nem Helena sabe tudo. Laura sentiu um frio no estômago. O que você quer dizer? Não houve traição no sentido tradicional. Ele falou devagar, como se cada palavra doesse. Mas houve negligência, descaso. Eu estava tão focado nos negócios que esqueci que tinha uma esposa. Esqueci que tinha uma família. Ele fez uma pausa, os olhos fixos no teto. Quando ela pediu o divórcio, eu nem me surpreendi. Sabia que tinha falhado como marido. A mentira sobre traição foi só o golpe final dela. Para me humilhar publicamente. Laura apoiou a mão no peito dele, sentindo o coração acelerado. E você se culpa por isso. Me culpo por ter perdido 5 anos da minha vida construindo uma empresa e esquecendo de construir uma família. Otávio olhou para ela. Me culpo por só perceber o que tinha quando já era tarde demais. Otávio, por isso tenho tanto medo. Ele tocou o rosto dela. Medo de repetir os mesmos erros.
Medo de machucar você. Medo de não saber amar direito. Laura sentiu lágrimas queimarem os olhos, não pela tristeza da história dele, mas pela vulnerabilidade crua que ele estava mostrando. Você acha que eu tenho todas as respostas? Ela sorriu através das lágrimas. Otávio, eu acabei de sair de um relacionamento onde fui traída por 2 anos. Não sei nem como confiar de novo, quanto mais como amar. Então somos 2 perdidos tentando se encontrar. Parece que sim. Eles riram, mas era um riso carregado de tristeza e esperança ao mesmo tempo. Laura, Otávio a puxou para mais perto. Eu não sei o que isso vai dar. Não sei como vamos resolver a situação no trabalho, a diferença de idade, a pressão que vem por aí. Mas sei que nunca senti por ninguém o que sinto por você. E o que você sente? Que você me faz querer ser um homem melhor. Ele beijou a testa dela. Que quando estou com você, não sou o empresário fracassado ou o ex-marido culpado. Sou apenas eu. Laura fechou os olhos, absorvendo as palavras. Então somos 2 mesmo, ela sussurrou. Porque você me faz sentir a mesma coisa. Eles ficaram assim até a madrugada, conversando sobre medos, sobre sonhos, sobre as cicatrizes que carregavam. Entre confissões, se amaram de novo, mais devagar, mais intenso, como se fossem se memorizar. Quando Laura acordou, já era 12:00 de sábado. Otávio estava de pé, se vestindo, mas sem pressa. Dormiu bem. Ele sorriu ao vê-la acordar. Melhor do que em meses. Laura se espreguiçou sem se importar com o lençol escorregando. Que horas você volta para São Paulo? Quando você quiser voltar. A resposta a surpreendeu. Como assim? Mudei nossos voos. Otávio se sentou na beirada da cama. Se quiser, podemos passar o dia aqui, só nós 2, longe de tudo. Laura olhou para ele. Viu cuidado, viu carinho, viu um homem disposto a reescrever a agenda só para ficar mais tempo com ela. E se alguém descobrir? Vai ser problema meu, não seu. Ele tocou o rosto dela. Laura, eu não quero mais desperdiçar tempo fingindo que você não significa nada para mim. Otávio, eu sei que é complicado, sei que é arriscado, mas se não tentarmos, vamos sempre nos perguntar, e se? Laura puxou-o para mais perto, selando a resposta com um beijo. Passaram o sábado inteiro no quarto. Pediram comida, assistiram filmes, fizeram amor, conversaram. Por algumas horas, conseguiram fingir que eram um casal normal, sem complicações, sem segredos. Mas quando voltaram para São Paulo no domingo à noite, a realidade os esperava. Segunda-feira chegou com olhares curiosos no escritório. Laura chegou 15 minutos depois de Otávio, mas 2 funcionárias da recepção a observaram com atenção suspeita. Bom fim de semana? Camila perguntou na copa, mas havia algo diferente no tom. Normal. Laura tentou soar casual. Fiquei em casa descansando. Ah, Camila assentiu, mas o olhar permaneceu curioso. É que o João do setor de informática disse que te viu no aeroporto domingo à noite. Achou estranho, já que você disse que não ia viajar. Laura sentiu o coração acelerar. Eu mudei de ideia de última hora. Visitei uma amiga em Ribeirão. Que coincidência. Camila sorriu, mas havia malícia no sorriso. O Otávio também estava em Ribeirão. Trabalho, né? É, trabalho. Laura forçou uma risada. Que mundo pequeno. Camila deixou a pergunta no ar, mas Laura percebeu o olhar demorado dela, como quem junta peças de um quebra-cabeça. Mas enquanto se afastava, Laura sabia que a suspeita havia sido plantada. E suspeitas, em ambiente de trabalho, cresciam como erva daninha. À tarde, ela recebeu uma mensagem de Otávio. Minha sala. 18 horas. Precisamos conversar. Quando Laura entrou na sala dele às 6 em ponto, Otávio estava tenso, as mãos cruzadas sobre a mesa. Estão desconfiando. Ele foi direto ao ponto. Eu sei. Camila fez perguntas sobre o aeroporto. E vai fazer mais. Otávio suspirou. Laura, talvez seja melhor. Não. Ela o interrompeu. Não diga que é melhor pararmos. Porque se você disser isso, eu vou sair desta sala e nunca mais vamos conversar sobre nada que não seja trabalho. Otávio a olhou por um longo momento.
Depois se levantou. Caminhou até ela, tocou o rosto dela com delicadeza. Não é isso que quero, ele sussurrou. Mas preciso protegê-la. E eu preciso que você pare de tentar me proteger e comece a confiar que posso fazer minhas próprias escolhas. Mesmo sabendo que pode custar seu emprego? Mesmo sabendo. Laura segurou as mãos dele. Otávio, pela primeira vez em anos, estou viva de verdade. Não vou abrir mão disso por causa de fofoca. Ele sorriu, mas havia preocupação nos olhos. Então vamos ter que ser mais cuidadosos. Vamos. Laura beijou-o rapidamente. Mas não vamos parar. Quando saiu da sala dele, Laura sabia que haviam cruzado outra linha. Não eram mais apenas amantes secretos. Eram cúmplices em algo maior, algo que valia a pena o risco. Mas no fundo, uma parte dela sabia que segredos dessa magnitude raramente permaneciam escondidos para sempre. E quando a verdade viesse à tona, seria melhor estarem preparados para as consequências. A mudança começou como uma gota de veneno na água. Quase imperceptível no início, mas espalhando-se até contaminar tudo. Laura notou primeiro nos olhares. Conversas que paravam quando ela passava pelos corredores, sorrisos que morriam no meio do rosto, colegas que antes a cumprimentavam calorosamente agora apenas acenavam, educados, mas distantes. Na segunda-feira da quinta semana, ela ouviu os primeiros sussurros. Dizem que ela está dormindo com o chefe. A voz vinha do banheiro feminino. Laura havia entrado silenciosamente no último box quando duas funcionárias da recepção entraram conversando. Sério. A segunda voz demonstrou interesse mórbido. A Laura? A própria. Camila da Eventos disse que os viu juntos no aeroporto. E você viu como ela foi promovida rápido? 2 meses e já está coordenando projetos importantes. Laura sentiu o sangue gelar. Apertou as mãos contra as pernas para impedir o tremor. Nossa, que nojo! A segunda mulher fez um som de desprezo. E eu achando que ela era competente. Só mais uma que sobe na vida deitada. Pois é, e ele... Que decepção. Pensei que fosse diferente dos outros empresários sacanas. Elas saíram deixando Laura sozinha no banheiro, o coração martelando no peito. Por um momento, não conseguiu se mexer. As palavras ecoavam na mente como ecos venenosos. Sobe na vida deitada, empresário sacana. Quando finalmente saiu, passou o resto do dia hipnotizada pelos próprios pensamentos. Cada olhar parecia carregar julgamento. Cada sorriso forçado parecia esconder malícia. A paranoia crescia como um tumor. À tarde, durante uma reunião sobre ocupação de fim de semana, Laura apresentou dados de marketing. Quando terminou, houve silêncio constrangido. Muito interessante, Laura. Marcos, o analista financeiro, sorriu de forma que não chegou aos olhos. Deve ter sido difícil conseguir acesso a esses dados tão rapidamente. O comentário parecia inocente, mas Laura captou a insinuação. Ele estava sugerindo que ela tinha acesso privilegiado, por razões óbvias. Na verdade, são dados públicos, ela respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Qualquer pessoa pode solicitar ao departamento de marketing. Claro, claro. Marcos assentiu, mas o sorriso permaneceu. Alguns de nós apenas. Não sabíamos que era tão simples conseguir informações. Laura saiu da reunião com o rosto queimando de raiva e humilhação. 2 anos construindo reputação profissional, provando competência, lutando por respeito. E agora tudo estava sendo reduzido a boatos maldosos. Naquela noite, chegou em casa exausta e emocionalmente esgotada. Camila estava na sala, assistindo novela, mas desligou a TV quando Laura entrou. Oi. Camila sorriu, mas havia algo estranho na expressão. Como foi o dia? Normal. Laura deixou a bolsa no sofá. Por quê? Por nada. Camila hesitou. É que... Laura, posso te fazer uma pergunta? O coração de Laura acelerou. Claro. Você e o Otávio... Tem alguma coisa rolando? A pergunta direta pegou Laura desprevenida. Ela abriu e fechou a boca procurando palavras. Por que pergunta isso? Porque estão falando no escritório. Camila foi gentil, mas direta. E porque sou sua amiga. Se tem algo, quero que saiba que pode contar comigo. Laura olhou para a amiga. Viu sinceridade, preocupação. Por um momento, quis contar tudo.
Desabafar sobre o peso de carregar aquele segredo, sobre como estava apaixonada, sobre o medo de perder tudo. Mas as palavras não saíram. Não tem nada, Camila. A mentira queimou na garganta. São só boatos maldosos. Tem certeza? Camila a estudou. Porque se tiver, você precisa saber que isso pode destruir sua carreira. Principalmente agora que estão cortando custos. A ameaça não precisava ser explicitada. Laura entendeu perfeitamente. Se o romance se confirmasse, ela seria a primeira a ser demitida. Tenho certeza. Laura forçou um sorriso. Obrigada por se preocupar, mas não há nada para se preocupar. Mas enquanto se preparava para dormir, Laura sabia que a situação havia saído do controle. Os boatos não eram mais sussurros isolados. Eram conversas abertas, questionamentos diretos, ameaças veladas. E se as coisas estavam difíceis para ela, imaginou como estavam para Otávio. A resposta veio na manhã seguinte. Laura chegou ao escritório e encontrou o ambiente mais tenso que o normal. Funcionários conversavam em grupos, mas as conversas cessavam quando ela passava. Helena parecia preocupada, fazendo ligações constantes. Até a recepção estava mais formal que o usual. Às 10 da manhã, Helena chamou Laura para uma conversa. Sente-se. Helena fechou a porta da sala e assumiu a postura oficial. Precisamos conversar sobre algumas questões que surgiram. Laura sentiu o estômago despencar. Que tipo de questões? Surgiram comentários sobre sua relação com Otávio. Helena foi direta. Nada oficial ainda, mas precisamos esclarecer a situação antes que se torne um problema maior. Que tipo de comentários? Laura tentou manter a voz firme. Que vocês têm um relacionamento pessoal, que isso estaria influenciando suas promoções e acesso a informações privilegiadas. Helena suspirou. Laura, você entende a gravidade disso, né? Entendo que são boatos infundados. Laura respondeu, mas a voz saiu menos convincente do que esperava. São mesmo? Helena a olhou diretamente nos olhos. Porque preciso saber a verdade. Se há algo entre vocês, é melhor me contar agora, para podermos controlar os danos. Laura abriu a boca para negar, mas algo na expressão de Helena a fez hesitar. Havia sinceridade ali, vontade genuína de ajudar, mas também havia medo. Medo das consequências, medo dos sócios, medo do que a verdade poderia causar. Não há nada, Helena. Laura mentiu mais uma vez. Somos apenas colegas de trabalho. Helena assentiu, mas Laura viu que ela não estava totalmente convencida. Ótimo. Então não se importa que transfira você para outro projeto? Helena abriu uma pasta. Temos uma oportunidade no resort de Campos do Jordão. Mesma função, mesmo salário. Apenas. Menos contato direto com a diretoria. A sugestão soou como exílio disfarçado. Laura entendeu a mensagem. Saia do campo de visão ou enfrente as consequências. Preciso pensar sobre isso, ela conseguiu dizer. Claro, Helena sorriu, profissional. Mas não demore muito. Os sócios estão ansiosos por uma resolução. Laura saiu da sala de Helena com as pernas trêmulas. No corredor cruzou com Otávio, saindo de uma reunião. Ele parecia exausto, tenso, mais velho que na semana anterior. Seus olhares se encontraram por um segundo. Naquele breve contato, Laura viu que ele também estava sofrendo pressão, talvez ainda maior que a dela. Ele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, indicando sua sala. Laura esperou 10 minutos antes de segui-lo. Quando entrou na sala de Otávio, ele estava de pé na frente da janela, as mãos para trás, olhando para a cidade lá embaixo. Como você está? Ele perguntou sem se virar. Horrível. Laura fechou a porta. E você? Pior. Otávio finalmente se virou. Acabei de sair de uma reunião onde os sócios me deram um ultimato. Laura sentiu o sangue gelar. Que tipo de ultimato? Resolva a situação com Laura Menezes ou nós resolvemos por você. Ele disse as palavras como se cada uma doesse fisicamente. O que isso significa? Significa que se não fizermos alguma coisa, você será demitida até sexta-feira. Otávio se aproximou, mas manteve distância profissional. E eu provavelmente perderei o controle da empresa.
Laura sentou-se pesadamente numa cadeira. A realidade havia chegado como um tsunami, destruindo tudo pela frente. Então é isso? Ela olhou para ele. Acabou? Não sei. Otávio passou a mão pelo cabelo. Laura, eu tentei protegê-la. Tentei manter os negócios separados dos sentimentos, mas falhei. Você não falhou sozinho. Laura se levantou. Eu também fiz essa escolha. Mas as consequências para você são piores. Ele se aproximou mais. Eu posso encontrar outro emprego, abrir outra empresa, você. Eu o quê? A raiva subiu na voz dela. Sou mais frágil? Menos capaz de lidar com as consequências das minhas escolhas? Não é isso. Otávio estendeu a mão, mas não a tocou. É que eu deveria ter previsto isso. Deveria ter sido mais cuidadoso. Otávio, pare de tentar me proteger e me diga o que você quer fazer. Laura respirou fundo. Porque se for para terminar, termine de uma vez. Se for para lutar, então vamos lutar juntos. Ele a olhou por um longo momento. Laura viu conflito nos olhos dele. Dor. Indecisão. Eu quero lutar. Ele disse, finalmente. Mas não sei como fazer isso sem destruir sua vida. Minha vida já está sendo destruída. Laura se aproximou dele. A diferença é que agora estou sendo destruída sozinha, em silêncio, carregando culpa e vergonha por algo que não deveria ser vergonhoso. Laura, eu te amo. As palavras saíram de repente, cruas, honestas. Sei que é complicado, sei que é inconveniente, sei que vai causar problemas, mas te amo. E estou cansada de fingir que não amo. Otávio fechou os olhos como se as palavras tivessem sido um golpe físico. Eu também te amo, ele sussurrou. Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém novamente. Então pare de tentar me proteger e me proteja de verdade. Laura tocou o rosto dele, ficando ao meu lado, não me escondendo. Otávio segurou a mão dela contra o rosto, fechou os olhos. Se ficarmos juntos vai ser guerra, ele avisou. Com os sócios, com a imprensa, com todo mundo que acha que sabe o que é melhor para nós. Então que seja guerra. Laura sorriu pela primeira vez em dias. Pelo menos vamos lutar do mesmo lado. Otávio abriu os olhos e, pela primeira vez em semanas, Laura viu determinação em vez de medo. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ela se aproximou mais. A questão é, você tem? Em resposta, Otávio a beijou. Ali mesmo, na sala dele, com a porta fechada, mas sem trancá-la, com funcionários trabalhando do outro lado da parede. Um beijo de declaração, de decisão, de guerra declarada contra o mundo. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta. Tinham escolhido um ao outro, escolhido o amor, escolhido a luta. Agora restava ver se seriam fortes o suficiente para vencer. A bomba explodiu numa quarta-feira qualquer. Laura estava na copa preparando café quando ouviu Carla, da recepção, conversando com duas colegas. A voz carregava aquele tom de quem saboreava um escândalo. Vocês viram a matéria que saiu hoje? Carla segurava o celular como se fosse um tesouro. Sobre o Otávio, parece que a coisa é pior do que imaginávamos. Laura fingiu mexer no açúcar, mas cada fibra do seu corpo estava tensa. Que matéria? Uma das colegas perguntou. Sobre o filho. Carla baixou a voz conspiratória. Ele tem um filho fora do casamento. Um menino de 6 anos. A mãe foi amante dele durante o casamento. O açucareiro escorregou das mãos de Laura, espalhando cristais brancos pelo chão. O barulho fez as 3 mulheres olharem para ela. Tudo bem, Laura? Carla sorriu, mas havia malícia nos olhos. Tudo. Laura forçou um sorriso. Só. Escorregou. Ela se abaixou para limpar a bagunça, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia recolher os grãos. As palavras de Carla ecoavam na mente. Filho fora do casamento, amante durante o casamento. Era Rafael de novo. Era a mesma dor, o mesmo sabor amargo da traição, a mesma sensação de ter sido enganada. Imagina só. Carla continuou, inconsciente do caos que causava. E nós achando que os boatos sobre ele e a Laura eram exagero. Quem sabe o que mais ele esconde? Laura terminou de limpar o chão e saiu da copa em passos rápidos.
No banheiro, apoiou as mãos na pia e respirou fundo, tentando controlar a náusea que subia. Filho fora do casamento. Amante. Traição. As palavras giravam na cabeça como uma música torturante. Laura fechou os olhos e se viu de volta àquela noite horrível, ouvindo a risada da outra mulher no telefone de Rafael, sentindo o mundo desabar. Não podia estar acontecendo de novo. Não podia ter se apaixonado por outro homem que a enganava. Durante o resto do dia, Laura funcionou no piloto automático. Respondeu e-mails, compareceu a reuniões, sorriu quando necessário. Mas por dentro, estava desmoronando. Evitou Otávio. Quando o viu no corredor, desviou o caminho. Quando ele tentou falar com ela na reunião da tarde, fingiu estar ocupada com anotações, mas ele a alcançou no estacionamento, no final do expediente. Laura, espera! A voz dele soou atrás dela. Ela parou, mas não se virou. Não confiava na própria capacidade de manter a compostura se olhasse para ele. Precisamos conversar. Otávio se aproximou, mas manteve distância. Sobre o que saiu na imprensa hoje. Não temos nada para conversar. Laura abriu a porta do carro, mas ele segurou gentilmente. Por favor, 5 minutos, deixe-me explicar. Laura finalmente se virou. Quando viu o rosto dele, cansado, preocupado, desesperado, sentiu o coração se apertar, mas a dor era maior que a compaixão. Explicar o quê? A voz saiu mais fria do que pretendia. Que tem um filho que esqueceu de mencionar? Que teve uma amante durante o casamento? Não foi assim. Otávio passou a mão pelo cabelo. Laura, se me der uma chance. Uma chance para quê? As lágrimas queimaram os olhos, mas ela forçou-as para trás. Para me contar mais mentiras, para me fazer de idiota como o Rafael fez. Não é a mesma coisa. A voz dele saiu urgente. Laura, você tem que acreditar em mim. Nunca menti para você. Por omissão, mentiu sim. Laura abriu completamente a porta do carro. E agora preciso ir. Laura, não faça isso. Otávio segurou a porta. Não nos jogue fora por causa de fofoca de tabloide. Ela olhou para ele uma última vez. Viu sinceridade nos olhos, viu dor, viu desespero. Mas também viu o rosto de Rafael naquela noite, implorando para que ela acreditasse que não significava nada. Me solta, Otávio. Ela disse baixinho. Ele soltou a porta como se tivesse queimado a mão. Laura entrou no carro e dirigiu para casa no piloto automático, as lágrimas finalmente correndo livres. Em casa foi direto para o quarto, ligou o ar-condicionado no máximo e se escondeu embaixo das cobertas. Camila bateu à porta 1 hora depois. Laura, você está bem? A voz da amiga vinha carregada de preocupação. Estou. Mentira. Só cansada. Vi a matéria sobre o Otávio. Camila hesitou. Quer conversar? Não há nada para conversar. Laura puxou a coberta sobre a cabeça. Só confirma que eu estava certa em manter distância. Camila ficou quieta do outro lado da porta. Depois de um momento, ela falou mais baixo. Laura, você sabe que pode contar comigo, né? Para qualquer coisa. Sei, obrigada. Laura ouviu os passos de Camila se afastando. Depois, apenas silêncio. Silêncio para processar a dor, a raiva, a sensação de ter sido enganada mais uma vez. Naquela noite, Otávio ligou 4 vezes. Laura deixou o celular no silencioso e não atendeu. Na quinta-feira, ele enviou mensagens. Por favor, me dê uma chance de explicar. Não é o que você está pensando. Laura, eu te amo. Não jogue isso fora por causa de mentiras da imprensa. Ela leu todas, mas não respondeu. Na sexta-feira, ele tentou falar com ela no escritório. Laura pediu para Helena remarcar as reuniões onde ambos estariam presentes. Inventou desculpas para não ficar sozinha com ele. Mas na segunda-feira da semana seguinte, ele a encurralou no arquivo. O mesmo lugar onde tudo havia começado. Chega. Otávio fechou a porta atrás de si. Não vou deixar você me condenar sem ao menos ouvir minha versão. Laura se virou para ele, a raiva finalmente vencendo a dor. Sua versão? Ela riu, mas não havia humor no som. Deixe-me adivinhar. Foi só um momento de fraqueza. Não significou nada.
Você ama só a mim. É isso? Não. Otávio se aproximou, mas ela recuou. Minha versão é que meu casamento estava morto há 2 anos quando aconteceu. Que eu e minha ex-esposa éramos estranhos dividindo uma casa. Que durante 6 meses não tivemos uma conversa civil. Laura cruzou os braços, criando uma barreira física. E isso justifica trair? Não justifica. Ele admitiu. Nunca justificará. Mas explica. Laura, eu estava num lugar muito escuro, sozinho, fracassado, perdido. E sim, cometi um erro. Um erro que gerou um filho. A voz dela saiu áspera. Um filho que amo. Otávio falou com firmeza. Um filho que sustento, que vejo todo fim de semana, que faz parte da minha vida, e que nunca foi segredo para quem importa. Mas foi segredo para mim, porque tive medo, ele admitiu. Medo de que você reagisse exatamente como está reagindo agora. Laura sentiu lágrimas queimarem os olhos, mas lutou para mantê-las sob controle. Você não entende, né? Ela balançou a cabeça. Não entende que passei 2 anos sendo humilhada por um homem que mentia para mim. 2 anos descobrindo traições, mentiras, vendo minha confiança ser destruída pedaço por pedaço. Laura, então conheço você. A voz dela estava quebrando. E penso, finalmente encontrei alguém íntegro, honesto, que não vai me machucar como o Rafael machucou. Eu nunca te machucaria de propósito. Mas machucou. A gritaria saiu antes que ela pudesse controlar. Machucou porque escondeu, porque me deixou descobrir pelo pior jeito possível, porque me fez reviver o pior momento da minha vida. Otávio recuou como se tivesse levado um soco. Laura, eu... Ele começou, mas ela o interrompeu. E sabe o que é pior? Lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela. É que mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sentindo como se você tivesse me arrancado o coração, eu ainda te amo. E odeio amar você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Otávio a olhava como se ela tivesse acabado de destruir o mundo dele. Laura, a voz dele saiu quebrada. Por favor, não deixe o passado destruir o presente. O passado é quem eu sou. Ela limpou as lágrimas com a manga da blusa. É todas as cicatrizes que carrego. E algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Então é isso? Otávio se apoiou contra a porta, como se precisasse de suporte físico. Vamos desistir? Jogar fora tudo o que construímos por causa de algo que aconteceu antes de nos conhecermos? Laura olhou para ele. Viu dor, viu arrependimento. Viu um homem que estava se despedaçando. Parte dela queria correr para os braços dele, perdoar tudo, fingir que a revelação não importava. Mas a parte ferida, a parte que ainda sangrava pelas traições de Rafael, era mais forte. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Quanto tempo? Não sei. Laura abriu a porta do arquivo. Talvez para sempre. Ela saiu sem olhar para trás, mas ouviu quando Otávio murmurou seu nome como uma oração desesperada. Nos dias seguintes, eles se evitaram. Passavam nos corredores como estranhos educados. Participavam de reuniões mantendo distância profissional. À noite, Laura chorava no travesseiro. Otávio, segundo Helena, trabalhava até altas horas, como se tentasse se perder na rotina. Uma semana depois, Laura recebeu uma carta. Entregue por Helena sem explicação. Laura, não vou mais tentar falar com você. Entendi que precisa de espaço e vou respeitar isso. Mas antes de desistir completamente, quero que saiba de algumas coisas. Meu filho se chama Miguel. Tem 6 anos, adora dinossauros e desenhar. A mãe dele se chama Fernanda e hoje somos amigos. Não foi um caso sórdido ou uma traição calculada. Foi 2 adultos perdidos encontrando conforto um no outro no momento errado. Assumi a responsabilidade desde o dia que soube da gravidez. Pago pensão, participo da vida dele, levo ele ao parque todos os sábados. Ele é uma das melhores coisas que me aconteceram, mesmo tendo nascido da forma como nasceu. Nunca escondi a existência dele por vergonha. Escondi por medo. Medo de que você pensasse exatamente o que está pensando. Que sou igual ao seu ex.
Mas não sou, Laura. Cometi erros, sim. Machuquei pessoas, sim. Mas nunca menti sobre quem sou ou o que sinto. Se um dia conseguir me perdoar, estarei aqui. Se não conseguir, vou entender. Mas, por favor, não deixe que a dor do passado impeça você de acreditar que existe amor verdadeiro no mundo. Com todo o meu amor. Otávio. Laura leu a carta 3 vezes, sentada no carro no estacionamento do escritório. A cada linha, sentia o peito se apertar mais. Quando chegou em casa, guardou a carta numa gaveta. Toda noite, antes de dormir, lia de novo. Não porque já havia perdoado, mas porque ainda não conseguia deixar de amar. E se perguntava se algumas feridas realmente nunca cicatrizavam ou se ela apenas tinha muito medo de deixá-las sarar. 3 semanas se passaram desde o confronto no arquivo. 3 semanas de silêncio ensurdecedor, olhares evitados nos corredores e noites mal dormidas. Laura funcionava no automático. Trabalho, casa, trabalho, casa. A rotina mecânica que a mantinha de pé, mesmo com o coração em pedaços. A carta de Otávio permanecia na gaveta, lida e relida, até as palavras se gravarem na memória. Foi Camila quem quebrou o ciclo. Você vai se matar assim. A amiga entrou no quarto sem bater, encontrando Laura deitada no escuro às 8 da noite de uma sexta-feira. Faz 3 semanas que você não sai deste apartamento além do trabalho. Estou bem. Laura não se virou. Está uma mentira ambulante. Camila acendeu a luz implacável. Laura, seja lá o que aconteceu entre vocês, você precisa resolver, porque está morrendo por dentro. Laura finalmente se sentou na cama. É complicado. Amor sempre é. Camila se sentou ao lado da amiga. Mas sabe o que é pior que um coração partido? É um coração que nunca tentou lutar pelo que realmente importa. As palavras ecoaram na mente de Laura durante todo o fim de semana. Na segunda-feira ela acordou diferente. Não curada, mas mais forte. Como se 3 semanas de dor tivessem queimado as impurezas, deixando apenas o essencial. Ela se arrumou com cuidado. Blazer vermelho, o que sempre a fazia sentir corajosa. Batom combinando, salto alto. Se ia enfrentar o medo, faria com dignidade. No escritório, a rotina matinal seguia normal até Helena aparecer com uma expressão tensa. Reunião de emergência. Ela anunciou para todo o departamento. Todos no auditório em 10 minutos. Os sócios vieram de São Paulo. Laura sentiu o estômago revirar. Reunião de emergência com os sócios nunca significava boa notícia. Provavelmente os cortes que vinham sendo ameaçados há semanas. O auditório fervilhava com conversas nervosas. Laura escolheu um lugar no meio tentando passar despercebida. Mas quando os sócios entraram acompanhados por Otávio, sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Otávio parecia exausto. As 3 semanas também haviam cobrado seu preço. Ele evitou olhar na direção dela enquanto se posicionava ao lado dos 3 homens de ternos escuros. Bom dia. O sócio mais velho, que Laura reconheceu como Dr. Miranda, assumiu o microfone. Convocamos esta reunião para abordar algumas questões que afetam a imagem e os negócios da empresa. O clima ficou ainda mais tenso. Laura podia sentir olhares curiosos se voltando para ela, sussurros disfarçados. Chegaram aos nossos ouvidos rumores sobre relacionamentos inadequados entre funcionários e a diretoria. Dr. Miranda continuou, a voz fria como gelo. Comportamentos que podem comprometer a credibilidade da empresa e gerar conflitos de interesse. Laura sentiu o rosto queimar. Era sobre ela. Publicamente na frente de todos os colegas. A humilhação era tão intensa que ela quase se levantou para sair. Mas foi nesse momento que Otávio se moveu. Ele se aproximou do microfone e Dr. Miranda, surpreso, deu um passo para trás. O auditório silenciou completamente. Otávio olhou diretamente para Laura, depois para os sócios. Seus olhos revelaram a sombra do medo, o fantasma do divórcio, os boatos, a vergonha do erro passado. Por um instante, hesitou. Não porque duvidava do que sentia, mas porque encarava a memória de tudo o que já havia perdido. Respirou fundo, como se carregasse o peso de anos de silêncio. E então, decidiu. É verdade.
A voz dele ecoou pelo microfone, firme e clara. Há um relacionamento entre mim e Laura Menezes. O auditório explodiu em murmúrios. Laura sentiu o sangue gelar e o coração disparar ao mesmo tempo. Otávio. Dr. Miranda começou, mas ele levantou a mão. Não terminei. Otávio caminhou em direção ao centro do palco. Por semanas, por meses, deixei que vocês, que a imprensa, que os fofoqueiros definissem quem eu sou. Deixei que meu passado ditasse meu presente. Mas não mais. Ele desceu do palco e caminhou diretamente para Laura. Cada passo ecoava no silêncio absoluto do auditório. Laura Menezes não é apenas uma funcionária excepcional. Otávio parou na frente da fileira dela. Ela é a mulher que me ensinou que é possível recomeçar. Que erros do passado não definem quem somos hoje. Que o amor verdadeiro vale qualquer risco. Laura sentiu lágrimas queimarem os olhos. Ao redor, alguns colegas pareciam chocados, outros curiosos, alguns claramente desaprovadores. Otávio, o que você está fazendo? Ela sussurrou. O que deveria ter feito semanas atrás? Ele estendeu a mão para ela. Assumindo publicamente que te amo e que quero construir uma vida ao seu lado. Laura olhou para a mão estendida, depois para os rostos ao redor, alguns hostis, outros curiosos, alguns poucos sorridentes. Podia escolher a segurança, negar tudo, manter as aparências, ou podia escolher ser corajosa. Ela pegou a mão dele, Otávio a ajudou a se levantar e, diante de todo o auditório, segurou ambas as mãos dela. Laura, eu cometi erros, machuquei pessoas, carreguei segredos por medo e orgulho. A voz dele não falhou, mesmo com a emoção evidente. Mas com você aprendi que segundas chances existem, que o amor pode curar feridas que pensávamos incuráveis. Ele soltou uma das mãos dela e tirou uma pequena caixa do bolso do paletó. O auditório inteiro prendeu a respiração. Sei que ainda temos muito a conversar, sei que você ainda está machucada, mas também sei que não quero passar um dia sequer da minha vida sem tentar construir algo real com você. Otávio se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos. Laura Menezes, você aceita se casar comigo? O silêncio foi total. Laura olhou para o homem ajoelhado à sua frente, vulnerável, corajoso, declarando amor publicamente mesmo sabendo dos riscos. Depois olhou para os rostos ao redor, para os sócios furiosos, para os colegas em choque, e percebeu que nada disso importava. O que importava era o homem que havia escolhido lutar por ela quando seria mais fácil desistir. O homem que assumiu seus erros, mas também sua capacidade de mudança. Sim. A palavra saiu como um sussurro, mas no silêncio absoluto todos ouviram. Sim? Otávio repetiu, como se não acreditasse. Sim. Laura sorriu através das lágrimas. Sim, eu aceito. O beijo que veio a seguir foi longo, apaixonado, cheio de promessas. Alguns funcionários aplaudiram timidamente. Outros permaneceram em silêncio chocado. Os sócios pareciam prontos para um ataque cardíaco coletivo. Mas Laura e Otávio não se importavam com nada disso. Quando se separaram, Dr. Miranda havia retomado o microfone, claramente tentando recuperar o controle da situação. Bem, isso é altamente irregular. Ele gaguejou. Vamos precisar discutir as implicações. As implicações são simples. Otávio se levantou, mas manteve Laura ao seu lado. Laura não trabalha mais diretamente comigo. Transferência para outro departamento, mesmo salário. Transparência total. Problema resolvido. Não é tão simples assim. É sim. Otávio olhou diretamente para os sócios. A não ser que vocês tenham algum problema pessoal com felicidade e honestidade. Houve murmúrios nervosos na plateia. Helena, do fundo da sala, deu um sorriso discreto. Alguns colegas mais próximos começaram a aplaudir mais calorosamente. Dr. Miranda percebeu que havia perdido o controle da narrativa. Bem, discutiremos os detalhes operacionais posteriormente. Ele desligou o microfone com mais força que o necessário. Enquanto o auditório se esvaziava em conversas animadas, Laura e Otávio ficaram parados no meio do salão, ainda de mãos dadas. Você tem certeza do que acabou de fazer? Laura perguntou. Pela primeira vez em muito tempo tenho certeza absoluta. Otávio beijou a testa dela. E você, se arrepende?
Laura olhou o anel no dedo. Simples, elegante, perfeito. Depois olhou para o homem que havia arriscado tudo por ela. Me arrependo de ter demorado tanto para aceitar. Eles riram, um som leve em meio a todo o caos que haviam causado. 3 meses depois, Laura estava na varanda do apartamento que haviam comprado juntos, vendo Otávio brincar no jardim com Miguel. O menino havia sido tímido no início, mas rapidamente aceitou aquela mulher que fazia seu pai sorrir de verdade. Tia Laura, Miguel correu em direção à varanda. O papai disse que você sabe fazer bolo de chocolate. Sei sim, Laura sorriu. Quer me ajudar a fazer um para o lanche? Enquanto Miguel subia as escadas animado, Otávio se aproximou. Como está se sentindo? Ele perguntou, abraçando-a por trás. No lugar certo. Laura suspirou, olhando o horizonte. Como se o universo tivesse conspirado para nos trazer até aqui. De dentro da casa veio a voz impaciente de Miguel. Vocês vão fazer o bolo ou não? Eles riram e entraram juntos. Na cozinha, enquanto misturavam ingredientes e Miguel espalhava farinha por toda parte, Laura percebeu que havia encontrado exatamente o que procurava quando fugiu para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha havia sido fuga, desejo, pecado. Mas agora Laura entendia. Não era uma ilha que a salvaria, e sim o homem que ousou amá-la por inteiro. O destino não era cruel, era paciente. Esperou o tempo certo para revelar que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é corajoso. E quando chega, reescreve tudo. Se essa história tocou você, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Uma mulher ferida, um homem marcado. Na dor, nasceu a coragem. Na coragem, a paixão. E dessa paixão, o destino costurou um recomeço que mudaria tudo.